Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da Coder. Hoje nós vamos apresentar para você de uma forma muito didática o principal padrão que você precisa aprender tanto para destravar aí a tua aplicação, as tuas aplicações web, tuas aplicações mobile, tuas aplicações desktop. Esse padrão é tão poderoso que é capaz de trazer a pessoa amada em 3 dias na tua vida. Então é um padrão muito legal e esse padrão, ele é um padrão que, de fato, ele abre as portas para você entender como funcionam muitas coisas dentro do desenvolvimento de aplicações. Se você está iniciando, esse é um padrão interessantíssimo, né? Para mim, teve uma certa dificuldade para eu aprender ele no início, mas eu vou trazer um exemplo lúdico, fácil de entender, e a partir desse exemplo nós vamos implementar um exemplo para você entender como esse padrão funciona na prática e quem sabe no final, dependendo do tempo aqui do vídeo, eu coloque também um exemplo extra para mostrar, por exemplo, dentro do React, seja no React, no Angular, no Vue.js, React Native, as chamadas remotas HTTP que você faz para o servidor, tudo isso utilizam esse padrão. Muitas vezes a gente está utilizando esse padrão o tempo todo, ali por baixo dos panos a gente não tem esse discernimento e conhecer esse padrão faz parte exatamente dessa construção dos fundamentos, aí essa visão dos fundamentos te ajuda a entender como o padrão funciona e também entender como as tecnologias, como os frameworks também funcionam debaixo dos panos. Esse padrão ele é fundamental. Você precisa saber usar ele na prática, no dia a dia, no alto nível, mas também precisa entender o mecanismo por trás. Falando nisso, gente, nós estamos também, que é um recado importantíssimo, antes de entrar na aula, nós estamos com as inscrições da formação Dev aberta. Daí eu gosto muito de pensar na formação Dev, fazer um paralelo entre linha de produção e um trabalho artesanal. Nós não somos a maior escola de tecnologia do Brasil, mas eu arrisco a dizer que nós somos a melhor, por vários motivos. Um dos motivos é que nós temos aí uma vasta experiência de mercado como arquiteto de grandes projetos e isso vai para dentro da formação Dev, com certeza. Não é simplesmente eu delegar isso para outras pessoas estarem fazendo por mim, porque você também será mentoreado na formação Dev. Existe uma mentoria em grupo muito legal, as pessoas têm a possibilidade de abrir o microfone, fazer uma pergunta. Semana passada mesmo, uma pessoa abriu o microfone, fez uma pergunta e nós dedicamos uma mentoria só para a parte de autenticação, explicando os detalhes de como funciona, mostrando como é, e a pessoa até mandou para mim um recado ontem dizendo assim, cara, consegui fazer, a gente conseguiu implementar, estava todo errado assim a lógica de autenticação, nós conseguimos implementar isso fruto de um trabalho de dedicação ali ao vivo junto com os alunos na mentoria, fora as mais de 400 horas de conteúdo. Então a gente tem um zelo muito grande pela parte da didática. Você vai ver na aula de hoje. Assiste a aula de hoje para você entender o zelo que nós temos pela didática e o zelo que nós temos por trazer os fundamentos e a partir dos fundamentos você vai se transformar em um programador muito melhor, um programador muito mais consciente, não simplesmente pegar um monte de framework, juntar sem saber direito o que está fazendo, mas entender que framework está ali na casca da sua aplicação, mas tem todo um núcleo que você precisa dominar e é exatamente isso que nós estamos construindo dentro da formação Dev. Recentemente eu estava me lembrando de uma história, só para a gente finalizar aqui a introdução aí para o vídeo, de um aluno meu, português, que resolveu, ele era chefe da parte de tecnologia de um grande hospital lá em Boston, nos Estados Unidos, ele resolveu pegar o meu curso em português e fazer tradução simultânea do meu curso em português para treinar a equipe dele lá no hospital em Boston. E eu fiquei pensando, caramba, não tem muito mais curso gringo aí no mundo, tem muito mais conteúdos em inglês do que em português, e o cara resolveu pegar o meu curso e ele falou exatamente isso, Léo, é porque tu foca muito nos fundamentos e a tua didática ela é tão boa que só fazendo a tradução simultânea ali, a galera conseguiu pegar muita coisa. Eu não achei nenhum curso igual a esse teu para eu colocar, por exemplo, diretamente em inglês, que seria muito mais fácil. Então, só para você ver que não necessariamente o que está lá fora é melhor do que o que nós temos aqui no Brasil. Então, fica ligado, as inscrições vão ficar até domingo. Nós temos um preço ultra promocional, é o menor preço da história. Então se liga, domingo até meia-noite a gente vai manter esse preço. Vem fazer parte da turma, vem fazer parte da mentoria ao vivo. A gente provavelmente vai entrar agora numa série de mentorias de AWS
mostrando como pegar a aplicação e publicar de forma profissional na nuvem. Eu estou começando a preparar essas mentorias para a gente começar em breve a falar sobre esse assunto. Então são mentorias que a gente escuta os alunos vão opinando, dando o feedback deles em cima daquilo, a gente vai trazendo mentorias que sejam relevantes para os nossos alunos, tanto iniciantes, intermediários e avançados. Dado o recado, bora para o vídeo para que a gente possa entender como funciona o padrão, talvez mais importante no desenvolvimento de aplicações. Gente, nós vamos começar a falar de um padrão chamado Observe. Até relaxei um pouco mais aqui na cadeira para a gente ir até o final sem doer as costas. O nome do padrão é Observe e eu vou trazer um exemplo de uma festa surpresa. Eu acho que esse foi o primeiro vídeo que eu gravei no canal do YouTube. Esse foi o único vídeo que eu gravei scriptado. Eu escrevi o texto inteiro, li o texto na frente de uma tela verde, né, com teleprompter, fiz lá umas animações, mas eu vou explicar esse padrão e a gente vai usar como exemplo lúdico para você entender esse padrão, que é o padrão Observer, a partir de uma festa surpresa, tá? Então vamos lá para a gente entender o que é que se trata esse padrão. Nós temos, na nossa história, nesse exemplo, 3 personagens. Nós temos o aniversariante, que vai chegar aqui no seu carro, no seu Corvette amarelo aí, conversível, tá? Nós temos o porteiro e nós temos a namorada. Então esses são os 3 personagens e eu quero mostrar para você 2 caminhos. São 2 versões da história, uma versão sem o padrão e uma outra versão com o padrão. E aí você vai perceber que a versão sem o padrão, ela é pior do que a versão com o padrão. Ou então tire suas conclusões aí, você vai decidir o que é que você acha melhor dos 2. Então, a primeira versão da história será sem o padrão Observer. Então, nós vamos mostrar como funciona sem o padrão Observer. E nesse cenário, o porteiro ele não vai participar. Ele não está nem presente na história. Ele deu uma dor de barriga, né? Ficou em casa de folga. Então, dá para a gente implementar o padrão sem um porteiro usando essa primeira versão da história, né? Sem o uso do padrão e sem usar o Observer. Então, vamos lá. A ideia de uma festa surpresa, né? Nós temos aqui um aniversariante, não chegou ainda, ele vai chegar, que é exatamente o evento que vai acontecer, e a namorada vai precisar preparar os convidados para receber o aniversariante e fazer lá apagar as luzes, todo mundo fazer silêncio. Quando a pessoa abrir a porta, aí sim todo mundo grita, surpresa e tal. No primeiro cenário, que é sem Observer, a namorada vai ficar na janela esperando. A galera tá curtindo a festa, comendo, bebendo, conversando e tal, se divertindo, e ela ficou ali naquela espera ocupada na janela, observando a rua para ver a chegada do namorado. O que é muito chato, porque ela poderia estar curtindo a festa, tá conversando com as pessoas e tal, mas ela está lá para garantir que a surpresa seja bem sucedida. Ela espera 5 minutos, ela espera 10 minutos, ela espera 15 minutos, no final... Eu não sei se apareceu isso aqui. Não era para aparecer isso aqui não, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui a minha bolinha bem em cima. Beleza. Então, apareceu aí 15 minutos, ela ficou esperando, né, nessa espera ocupada, até que, de repente, o carro começa a aparecer, o namorado chega, e aí, obviamente, ela se esconde da janela, prepara todo mundo faz silêncio, todo mundo fica esperando até que ele entra no prédio e nós temos a festa surpresa. Tá? Então, no primeiro cenário, não existe porteiro e ela simplesmente fica parada esperando o evento acontecer. Quem é a interessada? A interessada é a namorada. Ela, de fato, está observando e ela quer observar esse evento, mas nesse caso ela ficou na janela esperando. Na segunda versão da história, nós vamos trabalhar agora com o padrão Observer. Para que esse padrão possa ser implementado, nós teremos agora a figura do porteiro, para ele nos ajudar nesse processo de monitoramento do evento. Então, o que é que acontece? O primeiro passo na história é exatamente o passo de registrar, tá? Isso aqui tá me incomodando, não queria que tivesse isso não, mas tudo bem, vou apresentar novamente aqui. Vamos lá ver se some, sumiu, pronto. Então, o primeiro passo é o passo de registrar, ou seja, ela vai ligar lá para o porteiro. Boa tarde, Paulo. O nome do porteiro é Paulo. Beleza? Você pode me avisar quando o Tiago chegar? Tiago é o nome do aniversariante. E aí, o que é que o porteiro vai fazer? Ele vai dizer, tudo bem, claro, eu vou ficar monitorando
a entrada e ligo de volta para avisar. Ou seja, ele vai ficar monitorando e ele vai ligar de volta. E aí a gente tem um nomezinho que a gente usa muito na programação, principalmente JavaScript, chamado callback. Ou seja, callback seria ligar de volta ou chamar de volta, tá? Então, esse processo de ela falar com o porteiro, né? E dizer, eu quero que você fique monitorando a chegada, você pode fazer isso para mim? É um processo que a gente chama de registrar. Ou seja, você registra a sua intenção de monitorar o evento e alguém diz para você, pode deixar que quando o evento acontecer, eu vou te notificar. Nesse caso, o que é que vai acontecer? A namorada não precisa ficar esperando o evento acontecer. Ela vai curtir a festa, o pessoal tá lá, né, bem anos 80 aí, curtindo, dançando lá, beleza, comendo e conversando, até que o evento começa a acontecer. Então, chega ali o carro, ele acabou de chegar. Quando ele chega, o porteiro vai avisar para as pessoas dizendo, chegou. Isso aqui, se chegou aqui, imagina que ele interfonou de volta. Ela interfonou pedindo para ele monitorar, e ele diz, beleza, quando chegar, eu interfono de volta dizendo que ele chegou. Então ele acabou de notificar que ele chegou. Quando ele notifica que chegou, o que vai acontecer é que eles vão imediatamente fazer o tratamento daquele evento, vão começar a processar alguma coisa para se preparar para atender aquele evento. Então, de fato, a primeira coisa que acontece é todo mundo para de dançar, diminui a música, apaga as luzes, fecha a porta, deixa a porta fechada, faz tudo ali, toda a preparação, para que aí, quando o aniversariante entrar no prédio, aí vai ter lá a festa surpresa, só que agora com a participação do porteiro, que fica monitorando os eventos e notifica os interessados. Eu queria mostrar para vocês que nós temos aí na parte técnica 3 nomes importantes nesse evento, nesse padrão de projeto que é o padrão Observer. Nós temos o evento propriamente dito que a gente quer monitorar, nesse caso é a chegada do namorado. Nós temos o subject, que será a tradução para assunto. Ele é o trecho de código, né, ou a pessoa que é capaz de monitorar exatamente porque ele está numa posição privilegiada, ele está ali na portaria, de fato monitorando a entrada e saída das pessoas, então ele é capaz de, com a maior eficiência possível, fazer esse monitoramento e notificar os interessados. E nós temos os observadores, ou os observers, né? Observers, que é exatamente as pessoas que estão interessadas em serem notificadas quando o evento acontecer. No primeiro processo, né, na primeira parte da história, quando foi sem o padrão Observer, nós temos um comportamento síncrono. O que é um comportamento síncrono? Alguém fica ali parado, olhando para o que está acontecendo e tentando de forma real time ali monitorar o evento acontecer, fica de forma ocupada esperando o evento acontecer. Quando você tem um evento assíncrono, que é o segundo caso, o observador vai lá para a festa fazer qualquer coisa, está processando outras coisas, né, conversando com as pessoas, pensando em outros em histórias, e escutando as pessoas e fazendo ali a sala, né, para todos os convidados, está ocupado com outra coisa, e quando o evento acontece, a namorada é notificada, aí sim ela passa a fazer o processamento quando o evento acontece. Ela pode passar 15 minutos, 30 minutos, meia hora, não importa, o tempo que for necessário, cuidando das outras coisas. Quando o evento acontece, aí sim ela faz a preparação. Outra coisa importante é que nesse padrão nós podemos ter mais de um observador. Imagina que o síndico do prédio quer também ser notificado, ele liga para o porteiro e diz, Paulo, eu quero também ser notificado quando o Thiago chegar, porque eu vou ficar aqui na janela olhando a quantidade de barulho que eles estão fazendo, se eles estão jogando alguma coisa pela janela, se eles estão fazendo alguma coisa errada, porque não pode fazer barulho tal hora, assim, assado, então a gente tem que ter aí a fiscalização aqui do condomínio. Então, você pode ter uma outra pessoa ou várias pessoas interessadas no evento. E, finalmente, eu vou querer trazer para vocês outros exemplos, tá? Na verdade, antes disso, eu queria mostrar mais ou menos qual é a lógica aqui do fluxo, O subject, que é o porteiro, ele vai ser o responsável por detectar o evento. Então, normalmente, ele tem um loop, ele fica ali
de fato, ele está fazendo a espera ocupada, ele está ali monitorando a ocorrência daquele evento. E quando ele, o subject, detecta o evento, aí sim ele vai soltar as diversas notificações para cada um dos interessados que fizeram antes um registro. Qual é o processo de registro? Nesse caso da história é a namorada ligar, interfonar para o porteiro ou ligar para o porteiro, o síndico ligou para o porteiro ou gritou da janela, né? Também daria certo nesse caso. Fala com ele, diz que quer ser interessado no evento, o porteiro entende que ele precisa notificar tantas pessoas e aí depois ele faz o processo de notificação. Continuando, isso aqui também vai acontecer quando você tem um clique de um botão. Ah, Léo, isso aqui vai acontecer no React? Vai. Vai acontecer no JavaScript puro? Vai. Você tem um botão, executar, que você quer chamar uma função, ou seja, você quer invocar essa função de volta quando acontecer um evento no botão. Seja um clique duplo, ou você passar o ícone por cima do botão, não interessa o tipo de evento. O fato é que você pode registrar uma função para ser chamada em cima de um evento específico. E aí, nesse caso, você registra. Quando há esse registro, você, de certa forma, há uma ligação entre um determinado evento do botão para essa função ser chamada. E aí o que vai acontecer é que nós temos um evento. Por exemplo, o evento de clicar. O usuário foi lá e pá, clicou em cima do botão. E aí ele vai... o evento aconteceu, ele vai notificar para aquela função que o evento aconteceu e ele vai chamar aquela função, ou seja, é a famosa função callback. Você vai chamar de volta aquela função quando o evento acontece. Um outro exemplo disso é quando você faz uma requisição HTTP. Quando você faz uma requisição HTTP através do seu aplicativo no celular ou uma aplicação web, por exemplo, chega uma requisição no servidor e ele vai ter um tempo de processamento. Pode demorar 100 milissegundos, pode demorar 5 segundos, pode demorar 1 minuto, dependendo do tipo de requisição que você tenha feito. O fato é que o celular ele não vai ficar parado, a tela do aplicativo travado até chegar essa resposta. Não, a pessoa está digitando ainda, está fazendo outras coisas. E por baixo dos panos, alguém foi lá, fez uma requisição e colocou um evento, disse assim, ó, colocou um observer. Quando a resposta chegar, chame essa função que eu vou processar a resposta e mostrar alguma coisa na tela. Então aqui por baixo nós temos também um padrão observer que torna essa comunicação assíncrona. A aplicação não precisa ficar parada esperando a resposta para que ela possa continuar e fazer alguma coisa. Diante dessa explicação da festa surpresa, dos dois cenários, uma namorada fica esperando, o outro você tem a figura do porteiro que vai monitorar os eventos e notificar os interessados, nós vamos construir uma aplicaçãozinha simples para que a gente possa mostrar como funciona o padrão Observer na prática. Depois eu posso até mostrar um exemplo rápido utilizando o React para você entender como funciona isso. Então vamos lá, eu estou aqui no desktop da minha máquina, vou criar uma pasta chamada Observer, certo? Vou entrar aqui na pasta Observer, vou rodar aqui um npm init -y para ele criar o package.json. Vou instalar como uma dependência de desenvolvimento o TS Node para a gente rodar diretamente no terminal. E vou pedir para ele instalar também como uma dependência de desenvolvimento o @types/node, porque a gente vai acessar algumas coisas específicas do Node e eu preciso que isso funcione direitinho. Eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code. Deixa eu só trazer para cá o Visual Studio Code e vou trazer aqui o meu vídeo para cá. E aqui eu vou criar o meu arquivo. Aqui eu vou criar o meu arquivo. Na verdade eu vou criar uma pasta. Não aqui dentro. Vou criar aqui fora uma pasta chamada src e vou criar aqui um arquivo chamado index.ts. No meu package.json, eu vou dizer que o arquivo principal é o index.ts, mas o mais importante, eu vou criar aqui um script de dev para a gente
chamar aqui o ts node e ele vai rodar o src/index.ts. Então, esse script a gente vai chamar no terminal. Então, por enquanto, se eu colocar aqui só um console.log olá mundo, aqui, qualquer coisa, e rodar aqui npm run dev, ele vai rodar e nós temos aqui o nosso olá mundo. Tudo bem? Então, estamos aqui acertados essa parte inicial de configuração. Primeira parte do nosso exemplo, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar aqui de padrão. E eu vou colocar dentro dessa pasta padrão apenas as coisas que de fato a gente precisa estabelecer como sendo do padrão de forma geral, não necessariamente do nosso exemplo. Claro que cada vez que a gente implementa um padrão de projeto, a gente pode implementar ele de 500 mil formas diferentes, tá? Não existe essa ideia de você pegar um padrão rígido e sempre aplicar ele da mesma forma. Você tem que ter sensibilidade para o exemplo, entender o que é que cada exemplo pede, o que é que cada situação pede. Por isso que a implementação do padrão ela não é padronizada, mas ela segue alguns princípios importantes e esses princípios nós vamos respeitar aqui, tá? Primeira coisa que eu quero trazer aqui como elemento é exatamente o nosso observer. Eu vou criar uma interface, poderia ser uma interface, poderia ser uma classe, tem várias formas de implementar. Vou criar aqui, ó, observer, deixa eu só colocar aqui, new file, observer.ts. Eu vou colocar aqui export, default, interface, observer. E aqui nós vamos, o método que eu quero que ele implemente aqui é o evento ocorreu. Então, basicamente, eu poderia passar como parâmetro dessa função o próprio evento. Eu quero saber a hora de chegada, se ele chegou da esquerda ou da direita, se ele veio cantando pneu ou não, né? Você pode ter várias informações do evento. Nesse caso, eu não vou passar nenhuma informação específica do evento, só dizer que o evento aconteceu, tá? Então, mas a gente poderia ter implementações mais robustas, digamos assim. A outra implementação que eu quero é sobre o subject, ou seja, a pessoa que vai ficar monitorando o evento. Então, eu vou criar aqui uma outra interface. Eu vou colocar os nomes como são conhecidos pelo padrão, né? Então, observer e subject. Então, vou colocar aqui, ó, subject.ts. Vou colocar aqui, ó, export, default, interface, subject. E eu vou colocar duas funções aqui em relação a essa interface que representa o subject. A primeira vai ser a gente registrar um observador ou registrar uma intenção de ser notificado, porque os observadores precisam avisar para o subject que ele quer monitorar aquele evento. Então eu vou colocar aqui, ó, registrar observer, vou passar aqui um observer que a gente já criou a interface, e eu vou ter aqui uma outra função que até não precisaria estar na interface, né? Que ela não precisa ser pública, digamos assim, tá? Que é a função de notificar os observadores, tá? Notificar observers, e aqui eu vou querer, na hora de registrar um observador, informar qual é o tipo de evento. Por exemplo, eu vou colocar como uma string o tipo de evento, e na hora de notificar os observadores, eu também vou passar o tipo de evento. Léo, precisaria ter o tipo de evento? Não. A gente poderia simplesmente chamar qualquer evento que acontecesse, notificasse, mas eu vou querer separar aí pelos tipos de evento. Então, essa é a interface subject e nós temos a interface observer. Então, vamos lá. Nós temos aqui a parte específica do padrão. Nós vamos agora criar a parte específica do nosso exemplo da festa. Então, eu vou colocar aqui, ó, festa. E dentro da festa, nós vamos ter alguns personagens. O primeiro personagem é a namorada. Então, namorada.ts. Vou exportar por padrão uma classe chamada namorada, que vai implementar implements observer, que é exatamente o que eu acabei de criar a interface. Então, se ela implementa o padrão observer, a gente vai ter
a função que vai ser chamada quando o evento acontecer. E aí eu vou pegar aqui, para não precisar ficar escrevendo um monte de console.log, basicamente o que eu vou colocar é que tudo relacionado à namorada, todas as luzes foram apagadas, ou seja, ela acabou de receber de volta que o evento aconteceu. Qual é o evento? A chegada do namorado. Então, essa função vai ser chamada de volta quando o porteiro detectar a chegada do evento. Quando ele chamar, o que é que a namorada vai fazer? Todas as luzes foram apagadas, todos os convidados ficaram em silêncio, a porta está abrindo, ou seja, o namorado está chegando e aí todo mundo grita surpresa. Claro que tem um tempo entre acontecer isso e acontecer isso, tá? Seria até um outro evento, mas tudo bem, a gente vai fazer isso de uma vez só em resposta ao que o porteiro avisar. Beleza, então aqui é a namorada. Nós temos um outro observador na história que eu coloquei no final, que é exatamente o síndico. Então eu vou criar aqui, ó, síndico.ts, nós vamos colocar export default class síndico, vai implementar implements observer, beleza, ele vai implementar o observer. Se a gente colocar aqui um command ponto, ele vai perguntar se eu quero implementar essa interface, ele vai criar a função aqui para mim, e nesse caso eu vou pegar aqui a implementação do síndico, aqui ela, e vou colocar aqui alguns consoles.log para você entender que ele vai chamar os dois ao mesmo tempo. Então, o que é que o síndico está dizendo? Ó? Síndico, se fizer bagunça, vai ter que limpar tudo. Se fizer barulho, vai ter que pagar multa. Se fizer algo errado, vai ter que sair, tá? Então, aqui o síndico dizendo, né, preocupado com a situação da festa, e a namorada simplesmente lá curtindo o seu momento com os convidados e com o aniversariante. Beleza. Então, nós temos aqui os dois observadores que nós precisamos no nosso exemplo da festa. Tanto a namorada como o síndico são observers, né? São observadores. Nós vamos agora implementar o nosso subject, que é exatamente o porteiro. Então, o porteiro.ts, ele vai implementar, então, export default class porteiro. Ele vai implementar o nosso subject. Cadê ele? Não está trazendo? Export default class porteiro, implemente subject. Deixa eu ver se foi o que aconteceu aqui no nosso subject. Default interface subject. É para ele conseguir importar, mas tudo bem, não está trazendo. Então vamos importar aqui subject from barra padrão barra subject. Beleza, agora nós temos o subject importado, podemos colocar aqui um comma de ponto para ele implementar a interface. Nós temos os dois métodos que nós vamos precisar implementar agora, que é registrar um observador e notificar os observadores que estão registrados, notificar todos os interessados. Então, aqui eu vou criar um private read only, vou criar os observadores, que vai ser um map. Esse map vai ter a chave string, que é exatamente o tipo de evento, e todos os observadores que estão interessados naquele tipo de evento especificamente. Criei um map, e aqui nós vamos implementar, ó, des.observadores tem esse tipo de evento. Se não tiver, ele vai lá e adiciona um array vazio, e aqui embaixo ele vai lá e coloca des.observadores get tipo, e ele vai dar aqui um push em cima do observador que ele acabou de receber. Então, nós vamos adicionar um observador dentro da lista de observadores. Outra coisa que a gente poderia ter, além de registrar um observador, a gente poderia remover um observador da lista. Eu não vou precisar desse caso de remover, então eu não criei aqui a implementação. E para a gente notificar, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Ó. Se ele não tem o tipo, ele simplesmente retorna. Se ele tiver um tipo, ele vai pegar para cada observador que nós temos à disposição e ele vai implementar aqui o evento ocorreu, chamando e finalizando aqui a nossa aplicação. Então nós temos
aqui os observadores. Posso até pegar isso aqui, colocar numa constante. Observers recebe isso. E a gente pode chamar aqui observers for each. E aqui a gente pode simplesmente chamar todos os nossos observadores. Aqui não sei se colocar um return também daria certo. Se tivesse alguma resposta, ele retornaria aqui, tá? Mas esse caso não vai fazer muita diferença não, porque nós estamos em um for each, então ele não vai acabar retornando nada nesse cenário. Então nós temos aqui tanto o comportamento para registrar, como também nós temos o comportamento para notificar os observadores. Beleza. Olha aqui no nosso exemplo, quando a gente volta aqui, você percebe que para que o porteiro ele consiga detectar um evento, eu vou trazer aqui para cá, ele precisa ter uma espécie de loop, né? Uma espécie de loop não, precisa de um loop de alguma coisa que fica monitorando o evento acontecer. E é exatamente isso que agora nós vamos implementar dentro do porteiro para que ele possa ficar monitorando o que está acontecendo e em cima disso ele vai notificar quando acontecer o evento que foi registrado. Então, lá no nosso porteiro, a gente vai criar um comportamento, além de ter esse comportamento de registrar, além de ter esse comportamento de notificar, eu vou criar aqui um método assíncrono chamado monitorar, e ele não vai voltar nada no final. E o que nós vamos fazer aqui é monitorar o evento. Então a gente vai ter aqui um evento, que vai ser uma string, por exemplo, vazia. Enquanto o evento for diferente de sair, tá? Vou tirar isso aqui. Ele vai ficar executando e ele vai ficar monitorando o evento, vai ficar monitorando e notificando quando um evento acontecer. Então, o primeiro console.log eu já vou colocar aqui dentro para ele ficar monitorando, dizendo, porteiro está monitorando, e depois ele vai precisar receber aqui o evento de alguma forma, certo? Essa forma de receber vai ser exatamente, eu quero simular a partir do teclado, então eu vou simular o evento pelo teclado do computador. Para a gente fazer isso, eu criei aqui uma classe, que eu não vou escrever ela do zero para não perder muito tempo, porque não faz parte do padrão em si, tá? Eu criei aqui uma classe úteis, chamada terminal, e nessa função terminal nós vamos ler um texto do console, vou passar uma mensagem e ele vai devolver aquilo que foi digitado pelo usuário usando a API do próprio Node.js, só pegar aqui minha câmera para cá. E no final ele vai resolver essa promise colocando a resposta. E eu criei aqui uma função que vai limpar o terminal. Quando você coloca esse código no terminal, ele automaticamente limpa. E eu acredito que esse comando ele funcione tanto no Windows, no Linux, como no macOS. Ele é multiplataforma para limpar o terminal do seu computador e a gente ter, digamos assim, a última visão do que realmente aconteceu naquele momento. Então, aqui no porteiro, a primeira coisa que eu vou querer fazer lá em cima é chamar terminal.limpar a tela, para ele limpar a tela e a gente ver só aqui o que o porteiro está monitorando e tal. Aqui no evento, a gente vai fazer o seguinte, await terminal.ler o texto, e eu vou colocar como texto aqui, deixa eu pegar aqui a mensagem que eu coloquei, digite o tipo de evento ou sair. Então, vou colocar aqui, digite o tipo de evento ou sair, beleza? E no final ele vai colocar isso no evento e a gente vai notificar o evento. Só que antes de notificar o evento, eu posso também pedir para ele limpar a tela. Então, depois que você digitou o evento, ele limpa a tela e mostra o que foi feito através da notificação dos observadores. Se você não tiver digitado sair, ele vai continuar indefinidamente até você digitar sair e sair da sua aplicação. Beleza, então nós temos aqui todas as implementações necessárias. Agora nós vamos para o nosso index, que é exatamente onde nós vamos rodar o nosso exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer é implementar ou instanciar, melhor dizendo, os observadores.
Vou colocar namorada, só que com N minúsculo, recebe new namorada. Então, nós temos aqui a namorada instanciada. Agora nós temos o síndico, também é um outro observador. Síndico recebe new síndico. Ele não está querendo importar, tudo bem. Eu vou colocar aqui na mão, ó, síndico. Então, importou ele. Nós vamos agora registrar o porteiro. Então, porteiro recebe new porteiro. Aqui ele trouxe o porteiro. Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu instanciei os meus dois observadores e instanciei o meu subject, que é a pessoa que vai ficar monitorando. O que é que eu preciso fazer agora? Então, eu vou colocar aqui os comentários, ó. Observadores. E aqui é o subject. Agora, nós vamos precisar fazer o processo de registrar os observadores, ou dizer que aqueles observadores estão interessados naquele tipo de evento. Então, vou colocar aqui, ó, porteiro. Isso aqui seria o ato de interfonar, digamos assim, ó. Registrar observer, e eu vou dizer que o nome do evento vai ser chegada traço Tiago. Então, esse aqui é o nome do evento que eu estou monitorando, e nesse caso ele vai notificar a namorada. A mesma coisa eu vou fazer, só que agora para o síndico, ou seja, o síndico também quer receber a notificação com a chegada, né? Coloquei errado aqui, ó, chegada traço Tiago. E no final a gente pode colocar aqui, ó, porteiro.monitorar. Vai começar a executar. Aqui nós temos o nosso loop para monitorar os eventos. Beleza? Então, nós temos o loop para monitorar os eventos, nós temos a função de registrar e automaticamente, quando acontecer, ele vai chamar aquela função dentro da namorada, que é o evento ocorreu, e vai chamar a mesma função lá no síndico, dizendo que o evento aconteceu. Vamos ver se está funcionando aqui o nosso exemplo. Eu vou trazer para cá e a gente vai executar npm run dev. Começou aí, porteiro monitorando, digite o tipo de evento. Eu vou colocar aqui caminhão traço lixo. Beleza, ninguém está interessado nisso aí. Chegada traço do Pedro. Beleza, até aqui ninguém foi notificado. Algo sério. Também ninguém está interessado. Aí eu vou colocar chegada traço Tiago. Aí agora ele vai fazer os processos. Ele notificou os dois interessados. Então, todas as luzes foram apagadas, todos os convidados ficaram em silêncio, porta está abrindo, surpresa. E o síndico, se fizer bagunça, vai ter que limpar tudo. Se fizer barulho, vai ter que pagar a multa. Se fizer algo errado, vai ter que sair e o porteiro continua monitorando. Tá? E aí você pode colocar aqui para sair e a aplicação finaliza na hora de sair. Então, o que nós temos aqui é um exemplo prático de como funciona o padrão Observer. Fizemos cada uma das partes, só que na prática, quando a gente vai de fato para uma aplicação, a gente não vai implementar isso tudo do zero. A gente vai usar os mecanismos que estão disponíveis para que a gente possa implementar. Já está com 39 minutos de aula exatamente, 39 minutos e 3 segundos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui para finalizar essa aula? A gente já fez o exemplo passo a passo. Segue aí o exemplo, eu acho que eu não vou colocar isso aqui no GitHub, mas segue aí o exemplo, tenta fazer, implementar, um exemplo pequeno. É muito importante para você captar e é um padrão de projeto que vale a pena você parar aí um tempinho, seguir o vídeo que foi colocado, escrever linha por linha até você internalizar. Eu lembro que eu demorei um pouco para internalizar o padrão Observer, mas depois que eu entendi os princípios por trás, como é que funciona cada parte, na hora que você vai ver isso no dia a dia, fica muito simples você pensar de uma forma assíncrona, pensar que as coisas vão acontecer de acordo com eventos, né, de forma reativa. Né? Inclusive, esse é o padrão que está por trás de toda essa filosofia de programação reativa que existe aí, né? Tem vários frameworks, RxJS, por exemplo,
Tudo isso funciona de forma reativa. Quando você vai lá para o Angular e trabalha com os observables e essas coisas, né, relacionadas aos eventos, também você está tendo aqui embaixo o padrão observer. Então, esse é um exemplo, digamos assim, bem, acho que didático para você entender. Quando você olha aqui o arquivo principal, você cria os interessados, que são os observadores, né, ou interessados, deixa eu ver se ele... Sados, tá? Você cria interessados em saber sobre o evento, você tem aqui o subject, que é quem está observando, na verdade. Então não confunde observando ou quem está monitorando o evento, certo? Então esse cara aqui, ele vai acabar sendo responsável pelo loop, tá? Para ficar monitorando. Você registra os observadores ou os interessados e aqui você, de fato, inicia o loop para monitorar os eventos, tá? Então, se você olha essa sequência e entende aquele exemplo que eu dei lá do aniversário surpresa, você vai entender mais ou menos como funciona a lógica dos nossos observadores. Para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui da pasta, eu vou criar aqui um npx create-next-app@latest, vou colocar aqui observer React, por exemplo. Deixa ele criar aqui o projeto. Coloquei tudo que é padrão para ele iniciar o nosso projeto. Vou rodar aqui o npm run dev e aí a gente faz esse exemplo, não esse exemplo, mas só mostrando o uso de observadores na prática. Quero mostrar 2 exemplos bem rápidos só para você entender a lógica de como funciona essa questão dos eventos, tá? Então, um exemplo bem simples, só para a gente clicar num botão e ele chamar uma função. Você vai ver como está tudo presente ali no final das contas, tá? E depois a gente faz só mais um exemplo para a gente ver a gente mesmo passando uma função para um componente e ele chamando essa função de volta. Eu vou entrar aqui em Observer React, vou abrir aqui o Visual Studio Code e ele vai abrir aqui, deixa eu só colocar para cá, o Visual Studio Code, e nós vamos rodar npm run dev, e agora nós temos o nosso projeto executando. Vou colocar aqui o browser para cá, vou abrir uma nova aba, localhost 3000, está aqui a nossa aplicação, e a gente pode começar criando aqui uma pasta, colocar aqui, ó, exemplo 1, vou criar aqui um arquivo page.tsx, vou exportar por padrão uma função chamada page, e aqui eu vou colocar div exemplo #1. Beleza, então nós temos aqui o nosso exemplo 1, eu já posso navegar aqui para barra exemplo 1, e a gente vai ver, vou maximizar aqui, ó, que nós temos o nosso exemplo 1, estou com um zoom aqui de 500%. Beleza. Como é que a gente poderia fazer aqui, ó? Eu posso criar uma div e eu vou colocar aqui um button, vou botar executar, que é aquele exemplo que eu coloquei no nosso slide, né, na nossa apresentação lá. E aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui eu posso colocar só um flex, justify center, items center e a altura da tela para ser a tela toda. E aqui eu coloco o onClick para ele chamar uma função que a gente vai criar aqui em cima. Então eu vou criar uma função function executar e aqui eu vou pedir para ele colocar por enquanto no console. Depois a gente pode melhorar um pouquinho mais esse exemplo. Aqui eu vou colocar um class name para ele ter um bg green, né? Eu acho que foi yellow que eu coloquei, não foi? Yellow, sei lá, yellow 500. Vou colocar aqui um padding de 2, padding, traço 2, rounded, md. Beleza. E aqui vou colocar, deixa eu ver como é que tá lá na tela, ó. Eu vou precisar
Não sei se nesse caso vou precisar colocar aqui um use client, beleza? Então, deixa eu ver se ele vai dar certo aqui a compilação. Ver o que é que está acontecendo. Unexpected token div expected JSX identificador. Beleza, foi o que aconteceu. Ah, aqui porque eu não coloquei a função, né? Então, nesse caso aqui, executar. Beleza, e vai chamar a nossa função. Agora sim, se eu abrir aqui o nosso terminal, clicar em executar, você vai ver que ele está, de fato, chamando a função. Léo, onde é que está o processo de registrar? O processo de registrar, ele foi feito no momento que, no onClick, eu passei essa função para ser executada. Quando você coloca aqui dentro do onClick a função que você quer ser executada, aqui nós temos o processo de registrar o evento. Como nós fizemos lá no outro exemplo, ó, quando a gente chamou registrar observadores e passou aqui uma classe que tem uma função, aqui eu passei diretamente uma função e essa função será chamada quando o botão, que é o subject, que vai ficar monitorando isso internamente lá, quando você der um clique, ele vai notificar para a gente. Então, aqui é exatamente onde acontece o registro, de tal forma que se você clica aqui, ele vai fazer alguma coisa. Tá? Então, a gente poderia ter aqui um estado, ó, por exemplo, exibir, set exibir, e aí pode ser verdadeiro ou falso. Então, a gente pode ter aqui uma função para mostrar e uma outra função para esconder. E aí, a gente pode mostrar aqui para ser o green e o esconder para ser o yellow, por exemplo. Tá? Eu vou colocar isso aqui tudo dentro de uma div, e aí vou colocar essa div class name para ser flex, vou colocar aqui um gap de 5, e aqui eu vou colocar um flex-call. E vou colocar aqui um texto, uma H1, por exemplo, essa ou esse é o texto. Beleza. E esse texto, ele só será exibido se o exibir estiver true. Eu vou começar como true. Então, eu vou colocar a seguinte forma aqui, ó, exibir, e aí sim ele mostra o valor do texto, e aqui a gente pode até colocar aqui um class name para colocar aqui um text 2xl, já que a gente está com o zoom também gigante lá na nossa aplicação. Beleza. Então, esse aqui é o texto que a gente está exibindo. Tá? Se eu quiser esconder, ó, que ele não ainda está executando, porque, na verdade, ele está chamando a função executar. O que é que nós vamos fazer? A gente pode criar uma função chamada esconder, e aí o que é que eu vou fazer? Set exibir para falso, e eu vou criar uma função para mostrar que set exibir para true. Então, eu tenho duas funções aqui, vou registrar essas duas funções aqui. Essa primeira vai ser o mostrar, então vou registrar a função mostrar, e aqui eu vou registrar a função esconder. Então agora, quando eu clicar em um botão, ele vai chamar uma função, quando eu clicar no outro botão, ele vai chamar outra função. Então, para a gente executar, ó, esconder e mostrar, esconder e mostrar, exatamente usando o princípio do observer. Ah, Léo, mas eu não precisei implementar um monte de coisa, né? O subject e tal. Não, você não precisou. Mas se você entende o padrão, entende como funciona e muitas vezes sabe aplicar isso até na prática dentro da sua aplicação, da sua modelagem de domínio com eventos, você acaba sendo um programador muito mais consciente de como as coisas de fato funcionam, tá? Por isso que é legal você ter esse conhecimento e não simplesmente saber usar e não entender o que é que está acontecendo por trás, né? Por baixo dos panos. Isso faz uma diferença muito grande. E o último exemplo, só para a gente finalizar, eu vou criar aqui um exemplo 2. Vou colocar aqui exemplo 2. Vamos supor que você tem aqui uma pasta chamada Components. Components, beleza? E aqui você tem um componente que vai devolver
alguma informação, devolver um número. Então, por exemplo, você tem aqui um componente que vai devolver número, ponto .tsx. Então, basicamente, você vai exportar por padrão uma função chamada devolver número. E aqui você pode fazer o seguinte, você pode receber nesse componente dados de entrada. Então, por exemplo, você pode colocar aqui em props. Eu vou colocar aqui essas propriedades como sendo n, por enquanto. Depois a gente pode colocar aqui um tipo específico. E aqui eu vou criar uma div. E nessa div eu vou colocar o que vai ser props. O valor mínimo. E props.valor máximo. Vou colocar aqui um class name para ser um flex call. E vou colocar aqui um class name para ser um text 2xl. Beleza. E eu vou querer começar o nosso exemplo 2, para a gente finalizar a aula. Vou tirar esse exibir, vou tirar aqui o esconder, vou tirar aqui esse componente aqui do meio, e a gente vai, nesse momento, chamar lá o nosso componente devolver número, que vai ter aqui o mínimo, por exemplo, sei lá, 25 e o máximo 100. Então, ele vai mostrar essas duas informações. Se eu for lá no exemplo 2, ele vai mostrar aqui o valor 25 e o valor 100. Beleza. Até aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma comunicação direta entre dois componentes. Nós temos o componente da página, que passou uma informação direta para um componente filho, que é exatamente o componente que devolve um número, colocando aqui via props. Quando você passa via props os valores, você consegue acessar esses valores de forma direta, do componente pai para o componente filho. Mas eu posso fazer o componente filho devolver um número para o componente pai, se eu passar, por exemplo, uma função. Eu posso passar uma função como parâmetro e essa função vai ser executada. Vamos supor que lá no componente pai eu tenha uma função que vai gerar aqui um número aleatório entre dois números. Então, ó, função gerar entre dois números. Eu vou ter aqui um número mínimo e um número máximo, e ele vai gerar aí para mim entre o número mínimo e máximo. Então, eu posso dizer que eu quero receber uma função aqui. Na verdade, se você quiser até deixar isso bem amarrado, você cria aqui uma interface chamada devolver número, que vai ter o mínimo e máximo. E aqui eu vou criar uma função callback. E essa função callback vai devolver um número. Devolvendo o número, na verdade, essa função aqui que eu pedi para gerar dois números, eu vou colocar aqui dentro, certo? Ela vai gerar o número dentro do componente filho e nós vamos chamar essa função de volta quando eu gerar os dois números, que é o número mínimo, a partir de número mínimo e máximo. Então aqui eu vou armazenar isso aqui numa constante, resultado, e aqui eu vou chamar essa função callback que eu recebi através das propriedades. Ó. Função callback, vou chamar o resultado, que foi exatamente gerar esses dois números. Então aqui a gente pode ter um botão, que vai gerar esses dois números, ó, gerar número. E aqui a gente pode colocar no onClick, para ele chamar essa função. Na verdade, eu não vou colocar os dois parâmetros aqui, mas eu vou colocar assim, ó, mínimo e máximo a partir de props, e eu vou executar o resto aqui, e eu vou passar essas duas funções para serem chamadas quando você clicar nesse botão de gerar número. Aqui eu vou colocar um class name, bg yellow 500, e um padding de 2, e finalmente um rounded md, aqui para ele ficar botão redondinho. Então, beleza. Quando eu clicar nessa função aqui dentro, que vai gerar os dois números, o resultado eu passo para a função callback, eu consigo pegar o resultado lá no componente pai. Então, no componente pai, quando eu passar aqui essa função, então eu posso simplesmente, ó,
chamar aqui uma função que vai receber um número, e esse número eu posso colocar, por exemplo, dentro de um estado da minha aplicação. Então aqui eu posso criar um state, tá? O número, set número 0, por enquanto ele é 0, vou colocar o resultado set número para ele alterar, e aqui onde ele recebe uma função callback, eu vou passar essa função que eu acabei de criar ali, chamada callback. E nós vamos mostrar esse número através do H1, colocando aqui o número para ser exibido, e eu também vou colocar aqui um class name para ele ter um tamanho mais interessante aqui, ó, 3xl. Pronto, o que nós temos aqui, deixa eu ver se ele está reclamando aqui, está importando um componente, tá, aqui tem o useState, então a gente precisa usar aqui o useClient, beleza. Então vamos lá, nós temos o valor mínimo e o valor máximo, e nós temos aqui o gerar número, que quando eu clicar, ele vai, eu passei uma função para o componente filho, que eu acabo chamando ela de volta quando a gente faz aqui o clique no botão, ou seja, essa é a forma de comunicação indireta entre dois componentes no React. Ah, Léo, ficou um pouco complicado, né? Porque envolveu passar uma função que retorna um valor e tal, mas aí tem a ver com o conhecimento de Observer. Você tem um componente, ó, se eu tentar só finalizar aqui a explicação. Nós temos um componente página, e essa componente página vai passar para o componente filho 3 informações, o tamanho mínimo, o tamanho máximo, e uma função que ele vai chamar de volta quando acontecer algum tipo de evento. Então, nós temos os dois valores, que é o parâmetro para ele fazer essa geração de número aleatório, e você passou uma função para que ele devolva para você o resultado dessa operação. Eu poderia chamar aqui calcular número aleatório entre, e aí você coloca o mínimo e o máximo e passa a função callback, mas o fato que quando você passa a função e lá dentro do seu componente você registra essa função em um evento, quando você clica para gerar um número, ele é capaz de passar para o componente pai o número gerado através de uma função que é chamada de volta na hora que você clica para ele gerar os dois números. E só tem uma coisa que eu esqueci de fazer, que foi colocar aqui, ó, para ser devolver número props, e pegar essa interface e vincular aqui no tipo da propriedade que está sendo recebida através dessa função. E aí, gente, tem uma dica que eu acho importante nessa questão de você entender o padrão, que é o seguinte: eu, pelo menos, quando eu vou entender uma coisa nova, que eu nunca vi na vida, eu preciso de um tempo para me acostumar, eu preciso de um tempo para assimilar aquele princípio e aquilo ali ficar, digamos assim, natural. Eu ficar me sentindo confortável com aquele conhecimento novo. Então, diante disso, se você entendeu a história da festa surpresa, se você ali foi entendendo, né, com alguns desconfortos, né, foi entendendo a implementação, isso faz parte, você dá uma olhada hoje, amanhã você escreve um pouquinho mais e tenta replicar o exemplo sem olhar o código, e aí você, eu consegui fazer uma parte, mas não consegui fazer tudo. Depois você tenta de novo, que com certeza quando você vai ali tentando assimilar isso por mais de um dia, aquilo ali vai ficando mais fácil, e depois de 2, 3, 4 dias, um tempo depois, você vai se sentir confortável com aquele novo conhecimento. Eu já contei uma história, uma vez eu passei 8 horas tentando tocar uma coisa no teclado, no instrumento, né, no piano, e tentei, não consegui, fui para casa frustrado, dormi. No dia seguinte, a primeira vez que eu tentei, eu consegui. Por quê? Porque às vezes você precisa de um tempo para que aquele conhecimento ele fique sedimentado, né? Ele entre na sua cabeça de uma forma que você consiga, a partir dali, entender, agora esse conhecimento é meu. Eu conheço o padrão Observer, sei como ele funciona e sei aplicá-lo na prática. Então nós temos 2 exemplos do padrão Observer aqui no React. Um bem simples, só um clique. Ali nós temos o padrão Observer, e um outro que é a comunicação indireta entre 2 componentes. Você passa uma função para o componente filho e o filho consegue devolver informações, né, um valor calculado para o componente pai. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei bastante, mais de 1 hora de aula, e espero que vocês
possam aproveitar bastante esse conteúdo, porque de fato esse é um padrão extremamente importante. Você precisa conhecer bem o padrão Observer, porque você usa em todo canto, e tendo esse conhecimento vai ficar muito mais fácil você entender o que está acontecendo por baixo dos panos. Não é simplesmente copiar um monte de código, mas você ter consciência daquilo que você está fazendo. Então é isso. Último convite, se você quer fazer parte da formação Dev, clica no link embaixo, vem fazer parte junto com a gente desse grupo de mentoria. Você vai ser mentoreado diretamente por mim. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na tua vida. A gente tem aulas ao vivo, mais de 400 horas gravadas, com mais aulas vindo aí na frente. Eu tenho certeza que será muito legal ter você junto com a gente na formação Dev. Então clique aqui no link e eu te espero nas aulas.